Olá a todos, sou o Dr. Wilson de Lemos Júnior, sou médico hepatologista e é um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto muito interessante na área da hepatologia, que é sobre a hepatite C. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite feito pela doutora Sona Zímbaro, em nome do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense, o CISBAF, para estar proporcionando a vocês essa palestra aqui. E também gostaria de agradecer ao amigo e professor da UFRJ, o Dr. João Marcelo Neto, que também teve grande importância na confecção dessa aula. E o tema que a gente vai conversar hoje é hepatite C, do diagnóstico à cura. O vírus da hepatite C, essa é a visão microscópica que a gente tem, é um vírus RNA positivo, é um vírus de uma prevalência muito variada em todo o mundo. Especificamente o Brasil, ele tem um padrão de prevalência muito parecido com o padrão dos países desenvolvidos, como a Europa e os Estados Unidos, que fica em torno de mais ou menos 1%. Mas, como vocês podem ver no mapa, existem países, principalmente na África, onde a prevalência é muito grande, chegando até quase 10% da população. As formas de transmissão da hepatite C são principalmente relacionadas ao contato de sangue contaminado. E esse contato de sangue contaminado pode ser por meio de transfusão de sangue. Lógico que nos dias de hoje as transfusões de sangue são bastante seguras, mas a descoberta do vírus ocorreu mais ou menos em 1989 e 1990. Então, aqueles pacientes que receberam transfusão de sangue antes de 1993, era uma época em que não se conhecia o vírus e esse vírus não era estudado nas bolsas de sangue. Então, esses pacientes têm que ser avaliados em relação à contaminação do vírus da hepatite C. A transmissão também ocorre por compartilhamento de material contaminado em seringas, em agulhas contaminadas, em pacientes usuários de drogas, em compartilhamento de objetos de higiene pessoal, alicates de unha, e além de outros objetos como aqueles que são usados na confecção de tatuagem e colocação de piercing. Uma coisa importante é que a transmissão sexual não é uma via importante de contaminação. Então a gente consegue dizer que o vírus da hepatite C não é uma doença sexualmente transmissível, porque isso ainda traz muita confusão no meio, não só o meio médico, mas também na população em geral. Então a gente tem alguns grupos de risco que a gente tem que se atentar na pesquisa do vírus da hepatite C. Então são os pacientes que receberam transfusão antes de 1993, quando não se conhecia o vírus, pacientes em diálise, profissionais do sexo ou pacientes que têm múltiplos parceiros, pacientes acima de 65 anos, usuários de drogas, contactantes domiciliares de pacientes com hepatite C, prisioneiros, pessoas privadas de liberdade e também moradores de rua. Então esses pacientes são pacientes que têm maior risco que a população geral de terem a hepatite C. E a hepatite C tem um impacto muito importante na nossa sociedade e também nos sistemas de saúde por todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, estima-se que pelo menos mais de 70 milhões de pessoas no mundo convivem com o vírus da hepatite C. É uma epidemia crescente, onde estima-se mais de 1,5 milhão de novas infecções todo ano, e grande parte dessa população não sabe que tem o vírus da hepatite C, que é uma doença completamente assintomática na sua maior fase. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Os custos ao longo da vida para tratar um paciente com hepatite C também é caro. Estima-se que para cada paciente gasta em torno de quase R$ 1 milhão. E a prevalência no Brasil é em torno de mais ou menos 0,35% a 0,7%. Como é que é a evolução da hepatite C? Uma vez você sendo contactado pelo vírus da hepatite C, em 80% dos casos você desenvolve uma forma crônica. Menos de 20% você tem uma forma aguda, sintomática, igual às outras hepatites.
em termos de icterícia, febre, dor no corpo, algum tipo de sintoma. A grande maioria, mais de 80%, vai evoluir com uma forma crônica completamente assintomática. Isso pode levar de 20 a 30 anos até o desenvolvimento da cirrose. O que vai definir esse tempo, se vai ser mais para 20 ou mais para 30 ou até 40 anos, são condições associadas que aumentam a progressão da doença, como por exemplo etilismo, diabetes, obesidade. Então essas são condições associadas que fazem com que o paciente desenvolva cirrose mais precocemente. Mas o tempo de que leva a cirrose é de mais ou menos 20 a 30 anos. Uma vez o paciente estando com cirrose, ele leva em torno de mais ou menos 10 anos para começar a se tornar assintomático. E aí são as complicações da cirrose, tá? Que são complicações graves, como ascite, hemorragia digestiva, encefalopatia hepática e o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. E é exatamente nesse estágio que a gente não quer que o paciente chegue, porque realmente é uma fase muito tardia da doença. Que a gente tem que conseguir identificar os pacientes que estão na forma assintomática e que vão se beneficiar muito do tratamento. O que a gente tem visto é que tem havido um aumento significativo de mortes relacionadas aos vírus da hepatite B e C. Vocês podem observar no gráfico aqui, a mortalidade por hepatite B e C está maior de pacientes com malária, com HIV e com tuberculose. E estima-se que até 2040 a soma de mortos relacionados à hepatite crônica B e C seja maior do que a soma dessas três doenças. Ou seja, a gente precisa estar ciente de que a gente tem que buscar ativamente o diagnóstico desses pacientes e oferecer alguma possibilidade de tratamento. Especificamente em relação ao vírus da hepatite C, o que a gente pode dizer é que de todos os vírus que a gente conhece, o vírus da hepatite C é o único que tem tratamento e que tem cura. Existem vários estudos já mostrando que os pacientes que ficam com níveis indetectáveis de vírus, esses pacientes eles podem ser considerados curados. A doença não volta. Isso é muito importante, é diferente de vírus como, por exemplo, hepatite B e HIV, onde você consegue com tratamento uma redução até negativação da carga viral, mas se você suspender a medicação, o vírus volta. O HCV é completamente diferente. Uma vez a gente tratando esse paciente, uma vez ele ficando negativo durante 12 meses, que é o que a gente chama de resposta virológica sustentada, com 12 semanas pós-tratamento, esse paciente é considerado curado. O vírus não volta. E essa é um dos maiores benefícios do tratamento do vírus da hepatite C. É a cura. A gente realmente consegue curar o paciente com hepatite C crônica. E o que a gente tem para oferecer de tratamento a esse paciente é facilitar o tratamento, a chegada desse paciente ao sistema de saúde. Então, existiu uma ação conjunta em 2019 das principais sociedades mundiais, a Sociedade de Hepatologia da Ásia, a Sociedade de Hepatologia Americana, Europeia e da América Latina, de desenvolver uma logística de simplificação do tratamento desses pacientes, com o objetivo de descentralizar os serviços de tratamento de HCV para níveis básicos de saúde, integrar o tratamento da hepatite C com outros serviços de saúde, simplificar os algoritmos de diagnóstico e tratamento, transformar isso o mais simples possível, com o objetivo único de examinar o paciente, diagnosticar e curar esse paciente. E compartilhar também as tarefas de tratamento da hepatite C, expandindo isso para os não especialistas, para o tratamento não ficar só na mão do hepatologista e do gastroenterologista, isso se expandir para outras especialidades, clínico, ginecologista, dermatologista, facilitar tanto o tratamento que esses especialistas possam tratar o vírus da hepatite C. E como é que a gente tem conseguido isso? Primeiro, ampliar a testagem, oferecer o teste rápido, a testagem universal, que é o anti-HCV. Segundo, uma vez esse paciente sendo diagnosticado com hepatite C, garantir o vínculo dele ao sistema de saúde, ou seja, aonde é que ele vai chegar? Ele ter um local para chegar. Uma vez chegando nesse local, que é a unidade básica de saúde, oferecer um tratamento simples, um tratamento onde os médicos desse sistema de saúde
possam oferecer esse tratamento. E esse tratamento seja de uma forma que a gente chama de pangenotípica, tá? E panfibrótica. O que é isso? A gente agora tem um tratamento que a gente oferece para todos os pacientes, independente de genótipo, independente do estágio de doença que ele esteja. A gente vai conversar sobre isso. E também oferecer estratégias de macro e microeliminação, que são sistemas de integração da atenção primária com outros programas de atenção da saúde. Então, a gente já tem uma recomendação do CFM, do Ministério da Saúde, de 2016, para a gente oferecer testagem para a grande maioria dos pacientes em relação à sorologia para HIV, sífilis, hepatites B e C. Isso já está bem definido na portaria do Ministério da Saúde. Todos os pacientes acima de 40 anos que têm comorbidades, como por exemplo diabetes, hipertensão e pacientes gestantes, esses pacientes sejam oferecidos a eles a solicitação de exames para HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. E com isso a gente vai fazer uma busca ativa desses pacientes. Especificamente em relação ao vírus da hepatite C. Uma vez a gente oferecendo o exame de testagem rápida ou testagem universal, que é o anti-HCV, se ele for um paciente anti-HCV não reativo, mostra que esse paciente não tem o vírus da hepatite C e esse paciente tem que ter alta. Ele não precisa de nenhuma outra avaliação. Se esse paciente tem um anti-HCV positivo, aí a gente vai precisar de um outro exame, porque na verdade ele está mostrando que só tem anticorpos. Então a gente vai precisar de um outro exame, que é o exame chamado de PCR, que é o RNA do vírus da hepatite C. E é esse exame que vai definir se o paciente está com doença ativa. Se esse PCR for negativo, esse paciente não tem o vírus da hepatite C e esse paciente pode ser descartado, pode dar alta. Isso pode ser associado. Por que ele tem esse anti-HCV positivo? Pode ser um falso positivo do exame, ou ele pode ser um daqueles 20% de pacientes que curaram do vírus da hepatite C. Mas, uma vez o PCR negativo, esse paciente pode ser dado alta para ele. E o que a gente quer buscar é o paciente que é anti-HCV positivo e RNA positivo. Esse paciente realmente tem infecção atual pelo vírus da hepatite C e esse paciente tem que ser indicado para tratamento. O protocolo de tratamento de hepatite C de 2018 do Ministério da Saúde facilitou muito o tratamento. Antigamente a gente separava o tratamento por estágio de fibrose. Aqueles pacientes com fibrose leve não eram tratados, porque a resposta ao tratamento na época era muito ruim. A gente só tratava os pacientes com fibrose avançada. Isso acabou. Independente do estágio de fibrose, você tem fibrose leve, moderada ou cirrose, esse paciente tem que ser indicado para tratamento. E existem várias drogas que a gente pode oferecer para tratamento. Antes a gente separava isso por genótipo, dependendo do genótipo era um tipo de droga, uma outra droga. Hoje o tratamento é muito facilitado em relação a isso. E o que a gente sabe? Que o tempo de tratamento varia de 12 a 24 semanas e a chance de cura é extremamente alta, acima de 95%. Então a gente precisa oferecer esse tratamento e com mínimos efeitos colaterais. Esse é um protocolo recente de tratamento do Ministério da Saúde para hepatite C. Vocês podem ver aqui, ele foi liberado dia 3 de fevereiro desse ano, ou seja, no início desse mês. E o Ministério da Saúde facilitou em muito o tratamento desses pacientes. Então a gente tem dois esquemas de tratamento. Um para o paciente que é RNA positivo e não recebeu nenhum tratamento prévio. Então esse paciente, independente se ele tem cirrose ou não, vai ser oferecido para ele o sofosbuvir e o velpatasvir por 12 semanas ou por 24 semanas se ele tiver uma cirrose avançada. E o segundo esquema de tratamento é para aqueles pacientes RNA positivo que receberam tratamento e não responderam, que é a minoria dos pacientes. E esse paciente vai receber glecaprevir e pibrentasvir por 16 semanas, ou, se ele tiver uma cirrose avançada, sofosbuvir e velpatasvir por 24 semanas. Ou seja, um esquema extremamente simples, fácil de ser indicado e que pode ser utilizado por qualquer especialidade. Não precisa ser um hepatologista ou um gastroenterologista para avaliar isso. Uma coisa importante também que mudou
é que não há necessidade mais da gente pedir a genotipagem do vírus da hepatite C. Antes a gente guiava o tratamento através do genótipo, existiam genótipos. O genótipo 1 era mais difícil de responder ao tratamento do que o 2, o 3. Hoje em dia esse é um exame que não é mais necessário fazer. E a dose dessas medicações também é extremamente simples. O sofosbuvir e o velpatasvir, 1 comprimido por dia, e o glecaprevir, o pibrentasvir, 3 comprimidos por dia. Uma outra coisa que o tratamento também está facilitado é que essas drogas não necessitam de ajuste de acordo com a função renal. Independente se tem insuficiência renal leve, moderada, grave ou diálise, não há necessidade de ajuste de bula. A dose e o tratamento é exatamente o mesmo. Isso facilita muito. Então, atualmente, a gente tem uma forma extremamente simplificada de tratar os nossos pacientes com hepatite C. Fazer o rastreamento desses pacientes na unidade básica, as unidades básicas de saúde tem esse exame. Os pacientes podem ser encaminhados para fazer isso, que é fazer o anti-HCV. Uma vez o paciente anti-HCV positivo e com PCR positivo, ele é necessário fazer um exame físico com exames laboratoriais simples, como um hemograma e um hepatograma. Através do hemograma e do hepatograma, a gente tem como saber, com exame de sangue, se esse paciente tem uma fibrose ou uma cirrose. Isso eu vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer, existe um aplicativo para isso. Uma vez definido se ele tem fibrose ou se tem cirrose, é importante a gente avaliar potenciais interações medicamentosas. A gente está falando de pacientes com comorbidade, hipertensos, diabéticos, que usam muitas drogas, mas já adianto para vocês que essa combinação de drogas também não é coisa complicada. E uma vez tendo toda essa avaliação, o paciente já pode ser encaminhado para fazer o tratamento. E hoje em dia, a gente pode encaminhar para um posto de saúde para fazer o tratamento, ou a gente pode fazer o tratamento também nos consultórios. Isso é muito simples. Existe um formulário que vocês podem pegar na internet, formulário de hepatite C, imprime no consultório, vai preencher coisas extremamente simples e com essa folha preenchida, você já pode encaminhar para os locais de tratamento da Rio Farms, tem vários na cidade do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu tem, e esse paciente pode fazer um acompanhamento no seu consultório na clínica privada, não precisa mandar para o posto de saúde. Ou seja, a gente pode fazer o tratamento tanto no sistema público quanto também pela via privada com a medicação dada pelo SUS. Esse é um aplicativo interessante para quem quer tratar a hepatite C, ter no seu celular, com uma calculadora, é só colocar no Google, vocês vão achar isso fácil, calculadora de hepatite C. E aí essa calculadora dá para a gente o que a gente chama de APRE, que é uma classificação onde você usa o AST, que é o TGO, antigamente chamado de TGO, e as plaquetas. E ele faz um cálculozinho para você e você vai ter o cálculo do APRE. Se o APRE for acima de 1, ele tem uma fibrose avançada ou cirrose. Se ele for abaixo de 1, ele não tem fibrose avançada e cirrose. E isso vai te ajudar em relação à conduta do paciente, em relação à evolução da hepatite C. Em relação a polimedicações e a associação de drogas, existem vários sites como Interaction Checker, AppDrugs ou Comedication, onde você coloca as drogas que você está usando e ele vai dizer se tem que suspender, se tem que diminuir dose e vai te ajudar em relação a isso. Mas já adianto que a interação de droga é muito pequena, os efeitos colaterais são bem pequenos. Então, o que falta a gente fazer? A gente já tem uma forma simplificada de diagnosticar nossos pacientes com hepatite C. A gente já tem um acesso relativamente fácil desses pacientes ao tratamento e a gente tem um esquema de tratamento fácil de ser prescrito e com uma resposta muito grande, acima de 95% do tratamento dos pacientes. O que a gente precisa fazer é diagnosticar os pacientes que não sabem que têm hepatite C. Para vocês terem uma ideia, um cálculo matemático do sistema do SUS informa que a gente tem em torno de mais ou menos 700 mil pacientes infectados no Brasil por hepatite C, 186 mil diagnosticados e 167 mil tratados. Então, se a gente for fazer essa diferença,
a gente tem pelo menos quase que 500 mil de pacientes no Brasil que estão subdiagnosticados e subtratados para hepatite C. E são esses pacientes que a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer uma busca ativa, a gente tem que pedir a sorologia para esses pacientes, para a gente oferecer um tratamento extremamente eficaz e com uma cura, e a gente vai estar proporcionando qualidade de vida para esses pacientes. Então, é essa fase que a gente também tem que botar na cabeça de buscar os pacientes. Eu gostaria de terminar aqui deixando algumas mensagens finais aqui, para ficar gravado na cabeça de todos vocês. Primeiro, o vírus da hepatite C é uma doença curável na grande parte dos pacientes. A gente é um único vírus que existe medicação de cura, e isso a medicina pode oferecer para esses pacientes. Segundo, a hepatite C ela é subdiagnosticada, embora a gente tenha os exames amplamente disponíveis. Então, colocar na nossa cabeça de pedir a sorologia para os pacientes. Terceiro, o tratamento é altamente eficaz e é disponível gratuitamente pelo SUS. Quarto, a gente já tem um modelo descentralizado, a gente já tem as unidades básicas de saúde, a atenção primária de saúde, já podendo receber esses pacientes para tratamento. Então, a gente pode encaminhar esses pacientes que eles vão ser tratados. E 5, a cascata de cuidados do paciente e a jornada do paciente, desde o diagnóstico até o tratamento, já está encurtada. Então, esse paciente já tem condição de receber esse tratamento e melhorar sua qualidade de vida. Eu gostaria de agradecer o convite feito, de poder conversar com vocês sobre a hepatite C. Coloco aqui à disposição o meu Instagram, meu e-mail. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode enviar. Vai ser um prazer estar respondendo qualquer dúvida aqui para vocês. E muito obrigado e fico à disposição para o que vocês precisarem.